Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje damos continuidade às discussões, aos esclarecimentos daquilo que acontece no STF em relação ao julgamento, né, a questão do marco temporal. Não só isso, vamos falar sobre os acordos registrados e firmados entre indígenas e os proprietários em Mato Grosso do Sul, além de outras informações sobre a COP29, que acontece na Ásia, e lógico, para poder comentar um pouquinho sobre todos esses fatos, reunir um resumo do que está acontecendo nesse momento, nós vamos até Guarapuava, no Paraná, porque nós vamos conversar com o antropólogo Eduardo Luz, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Eduardo, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Satisfação é minha, Sérgio Braga, satisfação estar aí com você e com a sua com os seus web espectadores aí do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. Bom, nós temos aí questões voltadas a essa reunião, né, essa discussão que foi organizada pelo ministro Gilmar Mendes. Já foram pelo menos 9 sessões que ocorrem lá no STF sobre o marco temporal. O que aconteceu até agora, o que foi definido até agora nessas reuniões, alguma chance para que venha a ser destinada ou tenha segurança jurídica para o campo, o marco temporal no quesito seja mantido? Como é que está o andamento dessas reuniões, Eduardo? Preocupante. A palavra, o termo certo é essa, bem preocupante o andamento dessas comissões, dessas reuniões. Agora são 9 reuniões, ontem acabou de acontecer, ontem, segunda-feira, dia 11 de novembro, aconteceu a 9ª reunião da Comissão Especial de Articulação do Marco Temporal, né, negociação da lei do marco temporal. Ora, nós sabíamos que essa comissão seria, no mínimo, uma especulação, seria, no mínimo, uma tentativa de negociação de ambos os lados. Mas nós esperávamos, né, que o nosso lado, aparentemente o lado que iria defender os produtores rurais, iriam entrar tão soft, né, iriam pedir tão pouco nessas negociações. Sabíamos que havia um caráter protelatório quando a medida foi apresentada ainda em final de junho pelo ministro Gilmar Mendes, né, então relator de 5 ações que contestam a Lei 14.701, 5 ou 6 ações que contestam no STF a Lei 14.701, sabíamos que haveria algo de novo, uma inovação. Esperávamos que os nossos representantes dominassem bem e soubessem bem defender a lei do marco temporal, apresentando propostas de critérios técnicos e critérios transparentes que pudessem determinar o que é ou não é uma reivindicação territorial indígena legítima, né, fundamentada, constitucional. Achávamos que a linha de corte seria bem elevado, né, ou seja, bem lá em cima, apresentando medidas que todos os brasileiros pudessem concordar. Isso sim é uma reivindicação certa, essa daqui não é uma reivindicação constitucional. Nada disso aconteceu até agora. Desde a primeira ou da segunda reunião que nós participamos, né, essa aqui já deve ser, Sérgio, a nossa terceira conversa, ou quarta, né, sobre esse tema, e desde a primeira conversa que tivemos, toda a negociação com o STF, toda a negociação com o ministro Gilmar Mendes girou em torno de indenizações, né? Foi falado em 200 bilhões de indenização para todos os proprietários rurais que seriam atingidos, né, pelas reivindicações territoriais e étnicas, mas nenhum critério, nenhum outro marco foi apresentado, não foi discutido, por exemplo, se não querem 5 de outubro de 88 como marco temporal, que se escolha outro. Nada disso foi discutido. Nada foi discutido, por exemplo, sobre critérios ou marcos identitários. Quem é que pode se dizer indígena no Brasil atual? Nada disso foi dito. Marco do tamanho da terra, né? Terras indígenas reivindicadas no centro de cidades. São também terras indígenas? Terras indígenas reivindicadas por pessoas que têm um contato, que vivem dentro de cidades, atuando como profissionais liberais, se dizem indígenas, mas são dono de padaria, enfermeiros. Isso também serve como terra. Nada disso foi discutido até agora. A única coisa que foi discutida foi indenização e tentar arranjar dinheiro para a indenização de um número crescente de reivindicações. Portanto, Sérgio, a situação é
assustadora. Já é hora de apertar o botão de pânico, porque a gente não está vendo nada do que gostaria, nada do que gostaríamos de ver até agora. Bom, Entende? exatamente nesse aspecto, indenização ou direito à propriedade, né? Ou essa tem sido a grande discussão. Aliás, Mato Grosso do Sul tem avançado em alguns acordos, inclusive indenizando alguns proprietários. Eu gostaria que você acompanhasse, além de comentar, essas informações que foram gravadas pelo presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, sobre essas indenizações e o avanço das negociações. Acompanhe. Estamos aqui no STF, na 8ª reunião da Junta de Conciliação. Hoje acumulamos um total de 50 horas de discussão e hoje entramos em um ponto muito importante para o produtor. Eu sugeri que as indenizações aos proprietários rurais que sejam pagas desde que eles permaneçam na área até o final do processo demarcatório. O dinheiro estando na conta, ele deixa a sua propriedade em 15 dias. E foi colocada essa proposta em pauta, está sendo discutida. Na próxima segunda-feira estarei aqui de novo para continuar com essa discussão para que garanta ao produtor a indenização da terra nua e das benfeitorias e também o direito de propriedade até o final de todo o trâmite jurídico dessa questão. Bom, Eduardo, nós ouvimos agora o presidente da FamaSul falando sobre as indenizações, avançando, permanecer na propriedade até que seja todo o processo resolvido. Essa é a saída mesmo, né? Porque questiona-se onde que fica o direito de propriedade. Há um precedente muito grande nesse sentido, não é isso? Eu penso que essa não é a saída. Tenho um respeito pela função desempenhada pelo Dr. Marcelo Bertoni, respeito pela sua pessoa, mas penso que ele está ou muito mal orientado, muito mal, faltou-lhe faltou-lhe critérios para entrar nessa conversa, ou ele está mal intencionado, né? Ou mal orientado ou mal intencionado, porque você não entra numa negociação como essa pedindo tão pouco, você não entra você entra numa negociação pedindo 10, sabendo que você vai levar talvez 4, talvez 5, 4, mas você não entra pedindo 2 para não levar nada, você não entra chegando, olha, se pagar bem as indenizações, que mal tem, se pagar bem, que mal tem, o que é isso? Né? Não apresentou nenhum critério, não chegou e basicamente não apresentou nenhum critério porque não entende nada de demarcação de terras indígenas. O que o senhor Marcelo Bertoni tem, quantas terras indígenas o senhor Marcelo Bertoni já contestou em sua vida, né? Como, eu não sei que tipo de profissional ele é, talvez seja advogado, não sei, mas a impressão que eu tenho é que ele desconhece o processo demarcatório, desconhece também processos de negociação. Me pareceu um péssimo negociador. Chegar numa mesa de negociação para dizer que o Estado pagando bem, né, e mantendo o proprietário rural até que seja finalizado o processo de demarcação, isso é garantir ao produtor rural uma morte lenta, angustiante, de agonia, né? Mantendo o produtor rural agonizante, vendo suas terras desvalorizarem e se perguntando dioturnamente o que é justiça nesse país. Onde foi parar a justiça? Será que foi feita a justiça com esse produtor rural que agora vê indígenas que invadiram sua propriedade há poucos dias, há poucos meses ou há poucos anos e esses indígenas provavelmente podendo dizer, fica tranquilo que você será indenizado? É isso que é justiça? Esse que é o rumo da demarcação? Esse que será o rumo da questão indígena em todo o país? Eu penso que o doutor Marcelo Bertoni, infelizmente, não deu o melhor de si nessa comissão, não só eles. Eu gostaria de entender melhor quais são os argumentos. Acho que faltou conversa do nosso lado, faltou negociação do nosso lado. E penso que o cenário que se desenha é assustador para nós, para o nosso lado. E eu não sei quando poderemos mudar esse cenário. Bom, de qualquer forma, o que nós acompanhamos, essa informação, essa gravação, citamos aqui o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, portanto, presidente e FamaSul estamos à disposição para ouvi-los também, né? É algo que realmente equilibra todo o debate, toda a discussão, portanto, estão aguardando e vou fazer contato, inclusive, com a FamaSul para poder responder esse questionamento feito aqui pelo nosso entrevistado Edward Luz.
Agora, Edward, o que nós vemos é um avanço muito lento em todas essas discussões. Será que isso, partindo do STF, é uma forma de levar toda essa discussão em banho-maria para, eventualmente, ocorrerem outras negociações? Porque há descontentamento por parte dos indígenas, lógico, natural, e, lógico, a insegurança por parte dos proprietários, daqueles que detêm o direito da terra há centenas de anos, né, como é o caso de proprietários lá do próprio Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo? Por que tanta lentidão nessas discussões, na tua avaliação? Eu estou torcendo, rezando, orando para que seja mesmo, que essa demora aí seja apenas resultado, né, de uma medida protelatória. Eu entendo essa comissão especial do marco temporal como uma medida protelatória promovida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de enganar gregos e goianos, né, no sentido de tentar agradar indígenas e proprietários, né, fazendo um e o outro acharem que vão sair com uma medida. Bom, os indígenas claramente não se deram por enganados, simplesmente saíram, deixaram a mesa de negociação, falando não aceitamos qualquer negociação que fale sobre marco temporal, ou, diga-se de passagem, que fale sobre qualquer marco regulatório, qualquer marco para regulamentar as demarcações de terras indígenas. Eles não querem saber de marcos, eles querem saber de reivindicar cada vez mais, simples assim. E do lado dos produtores rurais, pela fala do Dr. Marcelo Bertoni, com quem eu gostaria muito de debater, apresentando o que eu penso ser um erro na sua apresentação, na sua proposta. Ele, inclusive, conversou comigo, eu liguei para ele, tivemos uma conversa, e eu, infelizmente, posso dizer com toda certeza, eu não vi na apresentação dele, aí, perante o STF, a mesma firmeza de caráter, a mesma hombridade, a mesma coragem que ele teve ao falar comigo. Comigo ele falou grosso, falou pesado, mas no STF pareceu um gatinho, né, domado, um gatinho domado que diz, não, se pagar bem e mantendo o produtor até o final desse processo trágico, tudo bem, tá certo, a gente aceita e sai. Veja, nós entramos errado nessa negociação, a minha esperança é que o STF seja absolutamente ignorado, que os resultados dessa tratativa, dessa comissão, sejam simplesmente jogados na lata do lixo pela PEC 48, que imporá uma nova lógica, uma ordem correta da demarcação, imporando critérios técnicos. A única solução que eu vejo é a aprovação da PEC 48 pelo Senado, sobre a qual poderemos falar agora, havendo interesse da sua parte, Sérgio, porque merece uma atenção a PEC 48. Bom, então, exatamente, essa questão da PEC 48 vai abordar de uma forma aprofundada todas essas questões. Comenta um pouquinho o que está faltando, o que não foi resolvido até agora, e essa PEC 48, se realmente vem a lançar uma luz sobre toda essa discussão. Como é que está toda essa questão toda da PEC 48, então, Jorge? Há um acordo de cavalheiros, né, entre senadores, fingindo que está tudo certo, fingindo que ambas as partes estão apresentadas. Então, de um lado temos, né, o senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, senador do PT, ex-governador da Bahia, pedindo, não, senhores, vamos conversar, vamos deixar a comissão especial de assuntos, né, a comissão especial de negociação do marco temporal resolver essa questão. E houve um acordo, né, o Alcolumbre, o presidente da comissão, se não me engano, da CCJ, concordou em não deixar tramitar a comissão, a PEC 48, enquanto houver a comissão. Eu acho que é hora da gente simplesmente bater o martelo e falar, chega, né, chega. A PEC 48, chega com essa palhaçada, né? Nenhum desses representantes ali foi eleito para nada, né? Nem os indígenas, zongueiros, foram representantes de nada, não representam ninguém, nem os nossos advogados, né? Salvo, é claro, alguns representantes da nossa base, que nós respeitamos muito, por exemplo, o deputado Lupion, por exemplo, senadora Tereza Cristina, que eu espero ver um posicionamento mais firme na defesa do marco temporal. Até agora não vimos, eu penso que eles estão só jogando, fazendo esse joguinho de imagens, achando que está tudo bem, achando que a gente está gostando do que está vendo. O produtor rural, que eu tenho ouvido, que eu tenho
com quem eu tenho conversado, Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste, tem se mostrado inseguro, tem se mostrado amedrontado com o rumo da conversa, porque sabem, né, que se a questão for só indenização, e é uma armadilha, você sabe, Sérgio, a indenização nunca é feita da forma certa, a avaliação sempre é uma subavaliação do preço do valor da terra, há sempre uma condenação, uma acusação contra o produtor rural, e ele nunca recebe nem 10% ou 15% do valor que ele deveria. Esse acordo acontecido no Mato Grosso do Sul, esse acordo lá de Antônio João, de uma terra indígena lá em Antônio João, levantou mais questionamentos que certezas. Muitos do que eu ouvi se perguntam se serão aqueles percentuais praticados, se os valores não estavam muito abaixo, nos pareceram, né, os valores muito abaixo dos valores de mercado, né, alguns temem que a indenização seja feita com terra nua, outros pensam que o valor vai ser certamente subvalorizado, a propriedade, né, tudo que foi feito em termos de empreendimento na terra, parece ter sido ignorado ao longo desses anos. Então, nós certamente não temos critérios nenhum para a solução do problema indígena, e só falar de indenização não resolve o problema, porque é enxugar gelo, é jogar recursos, né, colocar recursos públicos num saco sem fundo, porque as reivindicações territoriais indígenas mais do que dobraram. A população autodeclarada indígena quase que triplicou, mais que dobrou nos últimos anos, né, nas últimas décadas, e isso está assustando todo mundo. Veja, se apenas 1%, menos de 1% da população brasileira se diz indígena, ou seja, 0,47, é menos de 1 milhão de habitantes, e que se diz indígena, possuem 14% do território nacional, o que acontecerá agora que essa população está sendo dobrada à força, está sendo empurrada, né? Quanto por cento eles não vão querer reivindicar do território nacional? É uma pergunta para a qual não há resposta certa, e nós gostaríamos de ver, sobretudo o Congresso, o Senado atuando efetivamente. Aliás, essa questão, duas questões ainda, e rapidamente. Por que o Senado não entrou até agora nessa discussão? Né? Por que não há a PEC 48 vai para o Senado? O que está acontecendo? Por que não assume as rédeas, não assumem as rédeas os nossos senadores nessa PEC 48? Porque houve esse acordo de cavalheiros entre o Jacques Wagner do PT, que pediu ao Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, para não deixar tramitar a PEC 48. E os nossos senadores da oposição, sobretudo os senadores que já assinaram, veja, nós já temos aí 19 ou 29, se eu não me engano, são 27 ou 29 senadores que já assinaram a PEC 48, já assinaram. Então, eles estão esperando, fingindo que está tudo certo, esperando um aval, né, para dizer, não, agora a gente pode avançar. E eu penso que o momento é agora. A PEC 48 precisa avançar na CCJ, precisa ser apresentada, já não tem mais nada, nós não esperamos mais nada dessa atual Comissão Especial de Assuntos Parlamentares, ela nada nos ofereceu que tranquilizasse a nossa mente, que tranquilizasse mentes e corações Brasil afora. Já tem senador Esperidião Amin, senador Irã, autor da PEC, senador Esperidião, relator da PEC, podem avançar porque nós não temos nada. Esse circo já foi longe demais, né? Os indígenas já demonstraram que eles estão preparados para a guerra, e o nosso lado, infelizmente, não apresentou as melhores propostas, não apresentou nenhum critério novo, não falou de nenhum dos outros marcos, os outros muitos marcos regulatórios que poderiam ser apresentados, mas não foram, né? Nada foi apresentado de novo. Só se falou de indenização e manutenção do produtor na terra. Isso não é avanço, isso é uma perda imensa, que infelizmente vem à tona, aparece sem trazer conforto algum, segurança nenhuma, deve ser simplesmente desprezado enquanto proposta válida, porque nós não temos, e acreditar que falar de bilhões de dólares em indenização, de dólares ou de reais em indenização, né, seria freio suficiente para frear as demandas territoriais indígenas, é um erro grotesco, porque produtores rurais do hemisfério norte, franceses, alemães, canadenses, americanos estão ansiosos para poder empenhar lá alguns milhões de dólares para
atrapalhar, frear e bruscamente frear o agro brasileiro, né, com milhões de reais em indenização. Nós temos 1 minuto e meio para poder finalizar. Tua avaliação sobre a COP29, né, lá no Azerbaijão. Uma comitiva grande, né, gigantesca, brasileiros, enfim, né, foram lá para o Azerbaijão na discussão da COP29. O que deve trazer de novidade e a participação do Brasil? Qual a importância nesse sentido? Vão abaixar a cabeça mais uma vez ou não? Sempre o Brasil, só a única coisa que o Brasil faz é baixar a cabeça e ficar de quatro, né, para os países do hemisfério norte. O Brasil continua irrelevante nesse processo. Na verdade, é mais a PEC, a COP29 é mais outra encenação, né, onde os grandes países, as grandes potências mais poluidoras do mundo não estão presentes, né, ou, quer dizer, os Estados Unidos até mandou a sua delegação, mas o Trump já disse que vai deixar o Acordo de Paris no ano que vem, que não vai colaborar com o que ele considera ser uma grande encenação. É claro que é uma postura considerada radical por alguns, algo poderia ser feito, mas não isso que está sendo proposto aí, sobretudo pela delegação brasileira. Qual é a proposta, a grande proposta que a enorme delegação brasileira tem, né, para o problema climático? Qual é assim, a crise climática do mundo todo? Demarcar mais terras indígenas e combater o agronegócio brasileiro. Ora, tenha santa paciência, venham com uma outra proposta séria para que nós possamos enfrentar a crise climática, não com essa proposta esquerdista, ineficaz, absolutamente ineficiente para combater a situação climática, né, a crise climática que temos no mundo. Não serão os índios, nossos irmãos indígenas, que vão salvar a humanidade demarcando o dobro de áreas, atingindo o agronegócio no seu coração. Certamente não é essa a solução que nós temos. Eduardo de Luz, muito obrigado pela tua participação. Em breve a gente volta a conversar. Aguardo que você participe, inclusive, dessas reuniões. Não foi convidado ainda, mas certamente tua participação efetivamente vai ser o diferencial, né, para os rumos dessas reuniões, né, lá no STF sobre o marco temporal também. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, voltaremos em breve com mais novidades. Até mais. Obrigado. Bom, lembrando a mais uma vez e a todos que nossas mídias sociais estão aí. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Faça parte também do clube do T&D. Tá aí João Batista Olive fazendo convite sempre, né? Aí mostrando, teclando. E, lógico, aqueles que já fazem parte do clube podem antecipar e convidar outros integrantes para que ingressem no clube do T&D. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. E até uma próxima.